O lado de Rondonópolis, hein? O Hondo 440 do Bitrem, então aí, Miguel. Scania é o carro. Mandando um abraço aí. Passou pequena Helena, então aí. Seguro do bode. DJ Wagner, o próprio original. E o Marcão Borracheiro, unidade 79, hein? O borracheiro mais qualificado da PR 323, Miguel. Situado ali no trevo de São Lourenço. O homem da Kombi. O homem da Kombi do Alto Socorro, 24 horas, hein? Aí é tudo do da Goma. Segura, borracheiro. É o Marcão. Seleção GRV, volume 2, hein?